Se você é patriota, ajude outro patriota a difundir as nossas ideias, siga e compartilhe. Patriotas, sejam bem-vindos ao nosso canal, no YouTube TV Pátria e no X Brasil TV. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, deixe o like neste vídeo e compartilhe nos grupos de WhatsApp. Juntos, vamos fortalecer os valores que acreditamos e construir um Brasil melhor. Um feito histórico pode acontecer no próximo ciclo produtivo de 2024 para 2025. Pela marcha atual, o Brasil se tornará, pela primeira vez, o líder mundial das exportações agropecuárias, desbancando ninguém menos do que os Estados Unidos. Com previsão de safra cheia no ano que vem, as projeções apontam para exportações do agro brasileiro na casa de 180 bilhões de dólares, cerca de 10% mais do que no ciclo atual. Isso já deverá ser suficiente para ultrapassar os americanos, que devem exportar 174 bilhões de dólares em produtos agropecuários. E quem faz essa estimativa é o próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E aí você pode estar se perguntando, e o que o PT tem a ver com isso? É fácil de entender. Um estudo do think tank americano Atlantic Council, com sede em Washington, disse que o Brasil deve se preparar estrategicamente para ser o maior exportador global de alimentos e o mundo deve apoiá-lo. Olhando sobre como chegamos até aqui, o estudo afirma, e nesse ponto eu faço questão de abrir aspas, a ascensão meteórica do Brasil ao primeiro lugar entre os produtores globais de alimentos se deve, em parte, à adoção de um modelo voltado para o exterior que abraçou o comércio global. Durante as crises mundiais de segurança alimentar, os formuladores de políticas do Brasil reconheceram amplamente os perigos e resistiram às medidas protecionistas para restringir suas exportações agrícolas, ao contrário de vários outros grandes produtores. O estudo diz, com todas as letras, que no Brasil houve uma resistência à adoção de medidas protecionistas para restringir as exportações agrícolas. Quando a gente diz que o agro do Brasil irá voar se o PT não atrapalhar, não é só força de expressão. No Congresso tem um projeto de lei, de autoria de 13 deputados petistas, 13, que propõe a criação de um imposto de exportação sobre grãos e carnes. Justamente aquela besteira que os americanos reconhecem que até agora nós não fizemos. Eles propõem ir na contramão do que tem dado certo. O líder dos petistas, o presidente Lula, volta e meia está flertando com ideias intervencionistas. No caso do fracassado leilão de arroz, por exemplo, foi muito mais do que flerte. O governo chegou a separar 7 bilhões de reais para importar arroz e tentar controlar os preços do mercado interno. Deu naquele fiasco que a gente conhece de um leilão suspeitíssimo, vencido por mercearia de bairro, por locadora de carro e fabriqueta de sorvete. Leilão que, de tão enrolado e suspeito, acabou sendo cancelado. E o fim do mundo que falavam que iria acontecer, que faltaria arroz, não aconteceu. Na verdade, nunca houve esse risco. Lula e o PT têm um intervencionismo em seu DNA. Antes de começar o atual mandato, Lula declarou que era preciso discutir o preço da carne no Brasil e discutir se o país vai continuar só exportando ou se vai deixar um pouco para nós comermos. Essa história de deixar um pouco para nós comermos é sem pena em cabeça. O Brasil é, de fato, o maior exportador mundial de carne bovina. Mesmo assim, entre 65% e 70% da carne vermelha produzida é voltada para o consumo interno. Não existe isso de deixar um pouco para a gente comer. Esse intervencionismo que os petistas insistem em defender, seja na taxação da carne, seja na ideia de proibir exportar arroz e feijão, é receita de desastre e atraso econômico. Foi isso que aconteceu na Argentina nas últimas décadas, antes da chegada do libertário Javier Milei. Os governos kirchneristas tascaram pesadas tarifas e limites para a exportação de carne e soja, 2 dos principais produtos, também no país vizinho. No caso das carnes, a imposição de limite à exportação para forçar uma baixa de preço no mercado interno teve o efeito de desestimular os pecuaristas.
Eles sabiam que não adiantava investir na atividade porque não teriam como exportar. Como resultado, muitos liquidaram o rebanho. Em vez de sobrar, começou a faltar carne no mercado interno. O consumo per capita na Argentina caiu de 68 quilos para 41. Isso tudo antes da chegada de Milei. Como disse a consultora da Agrifato Lígia Pimentel em reportagem da Gazeta, além do preço da carne ter subido e o consumo ter caído, houve uma quebra da indústria argentina. Menos gente empregada, menos recolhimento de impostos, menos investimentos. Outro especialista do mercado de carnes, Fernando Henrique Iglesias, também descreveu o impacto negativo de impor cotas ou taxação de exportação. O pecuarista fica desalentado com a atividade porque ele deixa de ganhar dinheiro quando você bloqueia as exportações. Ele começa a aumentar o descarte de matrizes, de fêmeas, e começa a reduzir o investimento no plantel. Com isso, no médio e longo prazo, você acaba gerando um gargalo de oferta em que vai ter um menor ritmo de nascimento de bezerros e de boi magro. Os preços acabam subindo. É uma aula de economia de mercado. Como disse um analista argentino, tirando esses freios dos governos de esquerda, a Argentina poderá perfeitamente dobrar a produção de grãos e carne. Durante muitos anos, os governos de lá jogaram contra o setor e o produtor se manteve na defensiva, tratando de sobreviver e não se desenvolver. Aqui no Brasil, nos próximos 10 anos, as projeções oficiais são de que a produção de grãos chegará a 379 milhões de toneladas, quase um terço mais do que a produção atual. Nas carnes, o crescimento previsto é de 22%, e no café quase 32%. Pelas projeções, pelo histórico e pela vocação do agro brasileiro, o país precisaria errar muito para não permanecer na liderança global de exportações agrícolas, que deve assumir já no próximo ciclo. Vale reforçar o conselho do Atlantic Council. O Brasil deve se preparar estrategicamente para esse papel, e o mundo deve apoiá-lo. E todos devemos torcer para que o atual governo petista, antes de terminar, se não for para ajudar, que pelo menos atrapalhe menos do que já tem atrapalhado. É isso aí, patriotas. Estamos juntos nessa luta. Ajude nosso canal deixando seu like e se quer ficar sabendo de todas as notícias da política nacional, inscreva-se em nosso canal. Aqui não fazemos sensacionalismo. Tchau, tchau e obrigado por assistir ao nosso vídeo.